Façam o que façam, podem tentar prejudicar o Vasco da Gama com erros de arbitragem rodada após rodada, e ontem, inclusive, aconteceu novamente. Podem tentar proibir o Vasco da Gama de atuar no Maracanã. Podem tentar prejudicar o Vasco fechando os portões de São Januário. Podem tentar de tudo. Podem fazer o que quiser. A certeza, torcedor vascaíno, segundo o próprio técnico Ramon Ángel Dias, é que o Vasco não vai cair. E é sobre isso que queremos falar aqui neste Acorda Vascão. Falar sobre a linda festa que aconteceu ontem na barreira do Vasco. E não tem imagem melhor para ilustrar o que aconteceu ontem em São Januário do que essa imagem que está aparecendo aí a vocês. Essa é a barreira, esse é o perigo que diz o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ter aos arredores de São Januário para que o Vasco não possa atuar nas suas partidas no Caldeirão. Falaremos também, é claro, sobre mais um erro que aconteceu na noite de ontem, dessa vez em Salvador. Já não bastava erro contra o Palmeiras, erro contra o Atlético, agora também mais uma partida em que o Vasco é muito prejudicado pela arbitragem. Além dessas, muitas outras notícias, muitas outras informações aqui neste Acorda Vascão, que já chega, é claro, bastante agitado para você, torcedor vascaíno. Mas antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, para você que está aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. O canal do Gigante Vasco precisa muito da sua ajuda e você, é claro, também tenho certeza que não quer perder nada se tratando de Vasco da Gama. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative principalmente seu sininho de notificação para que assim que a gente envie o vídeo aqui no canal, ele seja notificado a vocês. Estamos todos os dias aqui no canal do Gigante Vasco, às 7 horas da manhã com Acorda Vascão, às 2 horas da tarde, às 14 horas com Fala Gigante e às 7 horas da noite com o Boa Noite Gigante. Além disso, é claro, você que quer ajudar o canal do Gigante Vasco, deixa o seu like. O seu like é essencial para a divulgação do nosso conteúdo. Então não sai desse vídeo agora, neste momento, sem deixar o seu like no canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, né, torcedor? Pois de fato, ontem às 6h30 da tarde, lá na Arena Fonte Nova, o Vasco enfrentou a boa e forte equipe do Bahia dentro da sua casa. Jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou no placar de 1-1. O Vasco, de fato, fez um primeiro tempo muito mal, muito apagado, muito inferior ao desempenho da equipe do Bahia, mas no segundo tempo mudou o jogo. E como eu falei no pós-jogo do Gigante de ontem, eu falo aqui novamente, o segundo tempo do Vasco foi um segundo tempo de almanaque. O Vasco não errou em nada na segunda etapa de ontem contra a equipe do Bahia, muito pelo contrário, o Vasco terminou a partida tendo mais chances de sair com a vitória de Salvador do que o Bahia vencer a sua partida dentro de casa. A partida terminou com o Vasco tendo 45% de posse, enquanto o Bahia 55% de posse. O jogo terminou com o Vasco tendo 6 finalizações, enquanto o Bahia com 11 finalizações e o Vasco com uma finalização no gol do Bahia e o Bahia 3 finalizações no gol do Vasco da Gama. Mas é um Vasco que mostra cada partida, cada rodada, um melhor desempenho. Um Vasco que, na primeira partida do Ramon Ángel Dias, era liso de ideias, era fraco tecnicamente. Não sei se vocês lembram, aqueles 2 primeiros jogos do técnico argentino contra Atlético Paranaense e Cruzeiro, que o Vasco foi muito mal, mostrava um início de evolução, mas ainda era um Vasco muito seco. Logo após essas 2 partidas, o Vasco conseguiu vencer o Grêmio, jogando um bom futebol. Veio a equipe do Bragantino, o Vasco também jogou um bom futebol contra o Red Bull Bragantino, venceu o Atlético Mineiro sendo superior, perdeu para o Palmeiras, porém com possibilidade de conquistar uma vitória em São Paulo, e ontem jogou bola também contra a equipe do Bahia. Então nesse momento o Vasco vem numa ascendência com relação ao seu desempenho muito grande, e exatamente por esse motivo o torcedor hoje vive uma expectativa que no final do ano o Vasco não vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, e foi exatamente isso que Ramon Ángel Dias falou ontem em sua entrevista coletiva, que o Vasco não vai cair. Já vamos falar sobre isso, porque além dessas palavras ele também falou sobre arbitragem, falou sobre a liberação do São Januário, mas esse é um assunto mais pra frente.
O que queremos falar nesse momento é sobre a partida de ontem, é sobre o desempenho do Vasco e é sobre o momento que o Vasco vive no Campeonato Brasileiro. Chegar aqui um pouco ao lado, como já é de praxe aqui no nosso canal, e a tabela do Campeonato Brasileiro vai aparecer aqui a vocês. O Vasco nesse momento é o 18º colocado com 17 pontos conquistados. Atrás do Vasco tem América Mineiro e Coritiba com 16 e 14. O grande problema é quem está à frente do Vasco da Gama. Eu falo dos adversários diretos do Vasco nesse momento na competição. Os adversários diretos no Vasco é Santos e Bahia. Goiás, Internacional, Corinthians e Cruzeiro vem logo à frente, mas acredito que ainda não é o momento de pensar nesses três clubes. O momento é para se pensar em Santos e Bahia. O Vasco ontem não poderia sair de Salvador perdendo a partida. O empate foi um bom resultado, porque trava esse adversário direto que é o Bahia com o empate dentro de casa. O Vasco não pode deixar esses adversários que estão acima dele pontuar. É melhor empatar do que perder. Então o Vasco tem os 17, se aproximou do Santos, a distância que nessa rodada se iniciou com 5 de diferença, hoje caiu para 4, já que o Santos perdeu a sua partida, e a distância com o Bahia se mantém a mesma, com 5 pontinhos de diferença, sendo que o Vasco tem um jogo a menos contra a equipe do América Mineiro. Em caso de uma vitória, o Vasco ficará apenas 1 ponto de distância do Santos e cola no Bahia com 2 pontos de diferença, e sendo que na próxima rodada o Bahia tem um confronto direto difícil contra o Coritiba no Couto Pereira. O Vasco enfrenta o Fluminense dentro de casa, o que é um clássico e pode favorecer o Gigante da Colina. O Santos tem um jogo difícil contra a equipe do Cruzeiro e o América Mineiro enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal. Então, torcedor, são jogos difíceis para todos os adversários novamente. Pelo teor clássico que o Vasco enfrentará, com o Fluminense com uma cabeça na Libertadores, eu vejo o Vasco como tendo a sua melhor partida, no caso com chance de pontuar. E logo após esse jogo, tem uma rodada atrasada, né, contra a equipe do América Mineiro. Então, o momento do Vasco hoje no Campeonato Brasileiro é muito bom. E essa sequência de jogos que o Vasco terá contra Fluminense, América Mineiro, São Paulo, Coritiba e Santos será essencial para a virada de chave. O Vasco precisa sair dessa sequência que terá pela frente, fora da zona de rebaixamento. Mas olha, torcedor, o desempenho é bom, mas tentam fazer de tudo, com todo o respeito do mundo, para que o Vasco caia para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo lado judiciário, tentam prejudicar o Vasco, fechando o portão de São Januário. Pelo lado do governo, tentam prejudicar o Vasco, não liberando o Maracanã. E pelo lado do Campeonato Brasileiro, tentam prejudicar o Vasco com arbitragens ruins, rodada após rodada. Ontem, novamente, foi assim, torcedor. Ontem, a arbitragem do Ramon Abate-Abel me surpreendeu negativamente, porque, sinceramente, isso daí é pênalti, claro. Pênalti, ok, foi marcado, mas o Gilberto dá uma tesoura no Marlon Gomes. Isso é no mínimo para cartão amarelo. Se não, dependendo da interpretação, já que era um lance em que o Marlon Gomes iria sair cara a cara com o goleiro, um lance para vermelho. Mas não, ele nem deu vermelho e nem sequer deu amarelo. Até porque, né, o Gilberto seria expulso nesse lance. Então foi um lance que prejudicou muito o Vasco da Gama. Prejudicou demais o Vasco ao longo da partida e, como eu falei no pós-jogo do Gigante de ontem, o Vasco, na minha opinião, tendo um a mais nesse jogo, conseguiria sim vencer essa partida em Salvador. O Vasco já era superior ao Bahia no momento, acabou fazendo o gol da penalidade máxima e ficaria após a penalidade máxima com o placar empatado e com um jogador a mais. As chances do Vasco sair de Salvador ontem com o resultado positivo era gigante, mas o Vasco novamente foi prejudicado, assim como aconteceu na última rodada contra o Palmeiras. O maior erro da história do VAR foi numa partida do Vasco da Gama contra o Vasco, assim como foi na partida contra o Atlético Mineiro no Maracanã, naquele pênalti não marcado pelo Gabriel Peck, assim como foi contra o Red Bull Bragantino, em que o Daronco prejudicou aquele jogo do Vasco, assim como foi contra o Santos São Januário, em que vários pênaltis também não foram marcados. Então, torcedor, hoje a grande realidade não é mais erros. O Vasco não está sendo mais prejudicado. Infelizmente, eu tenho que falar, estão metendo a mão no Vasco, estão perseguindo o Vasco da Gama, querem que o Vasco caia a Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, se eu estou me posicionando, Ramon Arreu Dias largou o verbo ontem na coletiva. Cansou, mandou a real logo após a partida contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. Na bronca com a arbitragem, ele deixou bem claro que Gilberto tinha que ter sido expulso. E ainda disse mais, deixou bem claro que tem coisas que devem ser iguais para os dois lados. Infelizmente, essa balança de arbitragem pro Vasco da Gama está muito desigual. Dê uma olhada aí nas palavras do técnico argentino Ramon Arreu Dias. Aparte de la jugada del gol, del penal, que tenía que haber sido cartón y expulsión, y no lo amonestó,
y no lo amonestó en ningún momento. Y a Vasco hubo una acción y ¡pum! Roja. Lo sacó inmediatamente. Hay cosas que no se pueden, que tenemos que ser para los dos lados iguales. Y esto es un mensaje para la gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, no va a bajar. Vamos a pelear hasta, haga lo que haga, Vasco no va a bajar. No va a bajar, absolutamente. No va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero não vai bajar. Hagan lo que hagan. Não vai bajar. Torcedor vascaíno, de fato, é muito difícil. Não falando, é claro, né, que o GR não deveria ter sido expulso. O Ramon até citou isso durante a coletiva. Para mim, o lance é de expulsão. Interpretativo, ok. Mas se expulsou para um lado, por que não poderia também expulsar para o lado do Bahia? Fica a dúvida, fica esse questionamento, até porque, como está aparecendo aí na imagem a vocês, esse lance aconteceu no sábado, entre Flamengo e Botafogo. Uma cotovelada do Bruno Henrique na cara do zagueiro Vitor Cuesta do Botafogo. Por que o Bruno Henrique não foi expulso? O critério não tem que ser igual? Se o Jair foi expulso ontem, era também para o Bruno Henrique ter sido expulso no sábado. São dois pesos e duas medidas. Isso que irrita tanto o torcedor vascaíno. E infelizmente não é de hoje que a CBF tem atitudes como essa contra o Vasco da Gama. E olha, se é uma perseguição dentro de campo com a arbitragem, a perseguição também fica do lado de fora de campo com relação ao fechamento dos portões de São Januário. Ontem, a torcida do Vasco, mesmo diante de não ter acontecido nada dentro do estádio, do lado de fora fez uma linda festa. E nada melhor para representar essa festa do que a imagem que a gente começou a passar a vocês, começou o vídeo passando a vocês, né? De um policial, um PM, tirando a foto da festa da torcida vascaína. Se fosse um local perigoso, um policial militar não estaria tirando foto. Alô? TJRJ, alô Ministério Público, um recadinho a vocês. De perigoso não tem nada na barreira do Vasco da Gama. Uma festa linda, onde mais de expectativa de 10 mil torcedores se encontraram, se reuniram para assistir no telão Vasco da Gama em Bahia. Uma festa que rodou o mundo, uma festa que hoje inclusive fará ainda mais força, terá ainda mais força, né, devido a essa linda festa do torcedor vascaíno ontem na barreira do Vasco, que é de se arrepiar. E um recadinho aqui a você, torcedor vascaíno. A diretora jurídica do Vasco da Gama, Gisele Cabreira, falou exatamente sobre isso ontem, em uma live a Vasco TV de pré-jogo. Ela deixou bem claro com as seguintes palavras, abre aspas, essa reunião, no caso que aconteceu na quinta-feira, a reunião que foi transmitida, que a gente trouxe aqui a vocês, entre os poderes do Vasco, lideranças, etc., ela disse que foi uma reunião muito importante, uma reunião que uniu as lideranças do Vasco da Gama. E todo o apoio público, inclusive que o próprio Vasco vem recebendo, vem sendo essencial para que o TAC, que no caso é um termo de ajustamento de conduta, venha acabar sendo feito com o Ministério Público. No caso é um acordo entre Vasco e o Ministério Público. Tá para sair esse TAC. A Gisele Cabreira, que é essa diretora jurídica do Vasco, deixou bem claro que a expectativa é que saia o mais rápido possível. Ela até ontem mesmo trouxe uma informação em primeira mão para o torcedor vascaíno, que as conversas hoje estão muito avançadas para essa liberação de São Januário. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso no Boa Noite, aliás, no Fala Gigante, no vídeo da parte da tarde. Mas o quanto antes, a expectativa é que saia esse TAC e a expectativa é que sim, Vasco Fluminense possa ser realizada no Caldeirão de São Januário. Alô Fluminense, se prepare, porque se esse clássico for em São Januário, a festa vai ser muito linda da nossa torcida vascaína. O Vasco em si, o torcedor, merece que esse clássico venha a ser no Caldeirão. E quem falou sobre isso, inclusive, foi Ramon Reu Dias. Ao ser perguntado sobre o desempenho do Vasco na partida, ele largou o aço. Ramon Reu Dias ontem estava sem muitas palavras, né? Ao ser perguntado sobre a arbitragem, ele falou. E ao ser perguntado também sobre o Vasco poder atuar em casa, ele, além de elogiar a torcida vascaína, ele até citou, né? O Vasco esgotou ingressos em Bragança Paulista contra o Bragantino, esgotou ingressos contra o Palmeiras na Aliança e agora esgotou ingressos contra o Bahia na Arena Fonte Nova. São 3 partidas em que a torcida do Vasco esgota ingresso, até como está aparecendo aí na imagem a vocês. Esse foi o momento após a partida, né, onde os jogadores do Vasco têm um momento de celebração aí com o torcedor, de agradecimento, que estava presente na Arena Fonte Nova. Então Ramon Dias agradece, elogia a torcida vascaína, que é uma torcida grande, que sempre marca presença nas partidas com o grande público, mas deixa bem claro que quer poder atuar em casa, quer jogar em São Januário, e foi nesse momento que ele disse a frase lá do início do vídeo: façam o que façam, o Vasco da Gama não cai. Podem perseguir, podem tentar rebaixar, mas o Vasco vascaíno, nesse ano, permanece na Série A do Campeonato Brasileiro. Increíble fue. Increíble lo que hace la gente de Vasco.
increíble. Demuestra que es un gran club, un gran público, pero queremos jugar en nuestra cancha, en nuestro estadio. Queremos jugar en nuestro estadio. Hagan lo que hagan, no vamos a descender, ¿eh? No vamos a ascender. Não vamos a descender, hagan lo que hagan. E aí, torcedor, concorda com as palavras de Ramon Errol Dias? Para você também, o Vasco da Gama não cai para a Série B? Coloque, é claro, a sua opinião aí nos comentários. Uma festa linda ontem na Barreira do Vasco, uma comemoração importante, um pontinho suado, dolorido, mas que será importante para esse restante de temporada contra a forte equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. O Vasco para Ramon não cai. E para você, o Vasco também não cai? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E a gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta segunda-feira. Já já estaremos de volta com Fala Gigante, também com muitas novidades, muitas informações. E contamos, é claro, sempre com a presença de todos vocês. É contra tudo e contra todos. É contra a CBF, é contra o sistema, é o Vasco. Somos, fomos e sempre seremos a resistência. O Canal Gigante conta com você. Se inscreva, compartilhe o vídeo e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.